Bom dia para você que me acompanha aí no meu canal. Meu muito bom dia, que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar de um assunto aqui muito interessante. Será que realmente tudo quanto fizermos, será que tem perdão? Será que Deus pode perdoar todos os nossos pecados quando confessado? Hoje é o que nós vamos ver aqui à luz da Bíblia. Será que Deus pode perdoar um assassinato, um adultério, um assalto? Será que Deus pode perdoar todas essas atrocidades quando nós realmente se arrependemos deles e pedimos nosso perdão? Hoje vamos ver à luz da Bíblia do que esse maravilhoso Deus é capaz de fazer para mim e para você. Mas antes de iniciar esse estudo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua fronte para que possamos falar com nosso Senhor Deus. Querido bom Pai, muito obrigado por estar mais uma vez aqui na sua presença para estudar a tua santa palavra, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar o entendimento necessário para que possamos entender a cada palavra sua, Senhor. Para que todos aqueles que ler, que possa compreender. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então hoje eu quero ler essa mensagem da vida de Davi. Às vezes você pode até ter conhecido ou conhece essa história, mas hoje eu quero compartilhar com você essa história. Então essa história de Davi, ela está registrada em 2 Samuel, no capítulo 11. Tá? Se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia e acompanhar ou sublinhar aí os textos que eu vou ler aqui, aí depois você pode fazer uma revisão também aí com mais tempo, né? É isso que nós desejamos que você faça. Então, eu vou ler o primeiro verso que está aqui em 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 2. Diz assim: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e, andando passeando no terraço do palácio real, do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era uma mulher muito formosa. Se nós lemos aqui o versículo 1, vai dizer assim que Davi enviou todos o exército dele para tomar, ou seja, para guerrear com os Amon, ou em Rabá, né? Mas Davi ficou no palácio real. Então ele enviou Joabe e seus exércitos para conquistar ali as terras de Israel, principalmente Rabá. Certa vez ele estava passeando ali no seu palácio e ele viu uma mulher muito bonita. Quem seria essa mulher? Essa mulher seria Betseba, né? Então, você já deve ter falado muito nessa história. E ele viu que ela era uma mulher muito bonita. E o texto continua dizendo assim no versículo 3. Davi mandou tomar informação sobre ela. Dissera-lhe: Não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Bom, aqui nós já podemos deduzir o que realmente vai acontecer mais para frente. Davi mandou tomar informação sobre aquela mulher. Então veja, o intuito de Davi aqui já é cometer o quê? O adultério, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Versículo 4. Então Davi enviou mensageiro para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. E ela já tinha se purificado da sua imundícia. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Quando Davi mandou o mensageiro buscar Betseba, ela então, o marido dela, então, que é Urias, estava na guerra, pois ele era um servo de Davi, né? Então, ele estava guerreando e a sua mulher estava na sua casa. Então, Davi aproveitou, né, essa ausência dele para
cometer esse adultério. E como ele era rei, então simplesmente era difícil de, vamos dizer, recusar aquele convite, quando Davi mandou trazê-la e ele se deitou com ela. E o texto diz que ela já tinha se purificado da sua imundície, quer dizer, nesses tempos, a imundície aqui está relacionado à menstruação. Então ela já tinha passado o seu ciclo de menstruação. Então Davi se deitou com ela e ela concebeu e ficou grávida. Bom, aqui está o primeiro ponto. Davi, aqui nesse primeiro, ele adulterou, né? Isso é abominável aos olhos de Deus. Então, quando nós adulteramos, nós temos que saber que isso é um pecado. Pois lá em Êxodo capítulo 20, né, quando lemos o Decálogo, que é os 10 mandamentos, ali fica muito claro a lei de Deus, quando Deus diz que não adulterarás. Né? Bom, aqui então está o primeiro ponto. Davi adulterou. E Betseba ficou grávida. Então vamos ver o que Davi fez. Aí muitos ainda dizem assim, nossa, mas depois de tudo isso, Davi ainda é o segundo coração de Deus, é considerado? Mas vamos ver por que então Davi é considerado o segundo coração de Deus diante de tantos fatos desastrosos, né? Desse jeito aqui. Vamos ler agora o versículo 6. Pelo que Davi enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Davi mandou uma carta a Joabe, o seu comandante da frente, né, da guerra, seu responsável ali, dizendo, manda Urias, o heteu, para cá, agora. Então veja, o plano de Davi, ele já fez umas coisas muito bem pensadas. E por que será que ele quis que Urias voltasse tão rapidamente da guerra? Vamos ver, versículo 7. Vindo Urias a ele, perguntou este como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Davi perguntou a ele. 8. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias do palácio real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Davi, na sua hipocrisia, olha como Davi calculou os atos bem, vamos dizer assim, ele calculou certo aquilo que ele queria fazer. Veja, Davi mandou chamar Urias e disse a Urias, lava-te o seu pé e desce para a tua casa. E ele vai dizer assim, deite com a tua mulher. E Urias saiu da presença do rei e o rei ainda deu um presente a ele. Davi queria se livrar da responsabilidade da gravidez de Betseba. Então, fazendo assim, Davi fazia com que Urias fosse até a sua casa e ele deitasse com a sua esposa, mas no futuro ele descobriria que Betseba estaria grávida e com certeza seria dele. Pois naquele tempo não haveria DNA, igual hoje, quando alguém diz, olha, estou grávida e não quer assumir, então a pessoa principalmente vai e faz o DNA. Como ia fazer isso? Esse tipo de coisa naquela época? Pois nem existia. Né? Então veja, o Davi aqui está enganando. Olha, Davi adulterou e agora ele quer enganar, ele quer passar a responsabilidade que ele tinha para outra pessoa. Né? Então, o versículo 9 diz assim, Urias, porém, se deitou à porta do palácio real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Quando Urias saiu da presença de Davi, Urias não desceu para a casa dele. Urias deitou junto com os restantes dos servos de Davi em frente ao palácio. Né? E aqui no versículo 10 diz assim, fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Olha, Davi estava insistindo para que Urias descesse à
casa dele e deitasse com a mulher dele, para representar mais uma vez aqui que ela estaria grávida realmente dele, né? Veja, a astúcia de Davi é muito grande, né? Se nós olharmos para esse lado, jamais poderíamos considerar, nós, na nossa natureza pecaminosa, olhar um homem que fez tanta atrocidade e ainda ser considerado segundo o coração de Deus, né? Mas Deus é soberano e onisciente, onipresente e onipotente, e Ele sabe de todas as coisas. Então, se Deus considerou-lo assim, assim também nós devemos considerá-lo. Isso a gente vai ver mais para frente. E no versículo 11 diz assim: respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, ou seja, o comandante dele, e o servo de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Veja a fidelidade de Urias ao servir Davi. Urias disse: o meu comandante Joabe, ele e os demais servos estão acampados em relento. A arca de Israel e Judá estão acampados todos em relento. E como eu poderia saber que todos os meus companheiros estão em guerra, lutando, como eu poderia entrar na minha casa e comer e beber e deitar com a minha mulher? Urias estava pensando nos seus amigos, né? Vendo ali que os seus amigos estavam em guerra, e ele se sentiu que ele não poderia fazer tal ato. Como ele poderia ficar numa boa enquanto estava havendo guerra? Então, ele diz: tão certo como tu vives, Davi, eu não farei tal coisa, eu não entrarei na minha casa. Olha o que diz Davi então aqui no versículo 12. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou a Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, versículo 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E embebedou. Mais tarde, Urias saiu e retirou-se na sua cama para com seu servo e de seu senhor. Não desceu à sua casa. Mais uma vez, o engano de Davi. Depois de tanta tentativa frustrada, Davi agora resolveu embebedar Urias. Então, fazendo assim com que Urias se embebedasse, Urias a qualquer momento poderia descer à sua casa e deitar com a sua esposa. É isso que Davi desejava. Mas esse plano de Davi também não funcionou. E por que será não funcionou? Né? Porque isso teria uma consequência mais para frente. As piores coisas que pensamos é quando nós procuramos colocar a culpa nossa em outras pessoas. Sempre foi assim desde o começo. Olha, quando vamos para Gênesis capítulo 3, ali quando nós descobrimos que a serpente enganou Eva, quando Deus pergunta para Adão, onde tu está? Que Adão se esconde dele, e Deus pergunta para ele, por que comesse o fruto? Você por acaso comeu o fruto? Olha, Adão diz para ele, foi a mulher que você me deu, que me deu o fruto. Você viu aqui? Adão colocou a culpa em Deus, que Deus deu a mulher para ele. E olha aqui, e quando vai a Eva, ele disse, por que comesse o fruto? Foi a serpente que o Senhor fez. Então, veja, sempre, desde o princípio, a culpa nossa sempre foi procurar outra pessoa para a gente poder colocar.
a gente nunca está assumindo aquilo que realmente a gente fazemos. Em quase todos os aspectos da vida é assim. Erramos, mas não assumimos nossos erros. Queremos sempre achar alguém para colocar os erros, a nossa culpa naquelas pessoas. Nunca estamos dispostos a responder pelos nossos atos. Mas Deus traz a sua justiça em plena luz do dia, para que eu e você possamos um dia pagar por ela. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que está acontecendo isso comigo? Eu nunca fiz nada. Não é que Deus está te castigando, é que tem consequências que acontecem comigo e com você, porque nós mesmos procuramos. Você não pode querer sair roubar um banco e achar que você não pode sair dali ou morto, ou morrer ali num confronto com a polícia. Aí disse que Deus não te protegeu, isso é um castigo de Deus. Olha, tem coisa que a gente mesmo procuramos. Se você sabe que não pode fazer isso, então não devemos fazer. E depois procurar colocar a culpa em outra pessoa. Então, Davi vai dizer aqui então no versículo 24. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, o capitão, e mandou por a mão de Urias. Davi escreveu uma carta e mandou Urias levar. Veja, Urias estava levando naquela carta a sua sentença de morte. Você já pensou? Davi escreveu uma carta para Urias levar a Joabe. Ali estava decretado a sua morte. 16. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. Davi mandou que Joabe colocasse Urias na linha de frente da guerra, para que ali onde fosse a peleja maior, né, onde ali havia homens mais valentes lutando, para colocar Urias ali. A intenção de Davi era matar Urias. Veja, Davi aqui então participou do quê? De um homicídio, de traição, de covardia. Davi foi covarde nessa parte, além de ter abusado de sua autoridade como rei, de deitado com a mulher de Urias. Davi agora fez uma traição. Davi, nesses versículos todos que eu li, Davi usou de má fé o tempo todo. Ele adulterou, a mulher engravidou, e agora ele embebedou Urias, e agora ele participou de um homicídio. Homicídio não é culpado só aquele que mata, que comete, mas é também aquele que manda. Aquele influenciador da qual você participou ou concluiu aquele serviço que foi por ele mandado. E aqui sendo Davi, o rei, Joabe apenas acatou a ordem, né? Assim como eu e você estamos subordinados aí a receber ordem, né? Então a gente faz aquilo que nós somos designados para fazer. Mas às vezes nós poderemos recusar tal coisa. Às vezes, se uma pessoa mandar você roubar, eu sei que é errado. Eu jamais faria isso, né? Mas muitas vezes, numa condição dessa de guerra, a acatação de ordem era a principal. Então Joabe tinha que fazer aquilo. Joabe talvez nem pensava o que teria acontecido, porque Joabe não estava em Jerusalém. Joabe estava guerreando em Rabá. Estava guerreando aqui em Rabá, né? Mas então, como Joabe poderia saber que Davi tinha feito tanta atrocidade desse tipo? Então, ele só apenas leu a carta e fez aquilo que ele foi designado para fazer. Colocou ali Urias na linha de frente da batalha, né? Então, assim, Urias foi a óbito, né? Numa guerra ali, Urias morreu. Então, agora, vamos ler aqui o versículo 25, né? Então, aqui no versículo 23 diz que
que veio o mensageiro e deu a mensagem a Davi. Aí no versículo 25, daí ele diz assim no versículo 24: Então os flecheiros atiraram contra o teu servo desde o alto do muro, e morreram alguns dos seus servos, do rei, e também morreu o teu servo, Urias, o Heteu. Então aqui, quando Joabe manda o mensageiro dar notícia a Davi, né, o mensageiro vai e diz: olha, houve uma guerra lá, os flecheiros estavam atrás do muro, e toda aquela confusão, tudo, e morreu vários servos seus, bastante servos seus morreu. E também morreu Urias, o Heteu. Então essa notícia seria a que soou mais bem para Davi. Davi talvez aqui não estava se importando muito com os teus servos, mas a notícia melhor que ele poderia ter era que Urias tinha morrido. A intenção de Davi aqui era tomar Betseba como esposa, não é? Veja, a intenção de Davi foi muito ruim. Aqui no versículo 26 diz: ouvindo a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou, ou seja, chorou. Passando luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e deu a um filho. Mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Depois de tudo isso que Davi fez, Davi tomou a mulher como sua esposa e ela concebeu e teve realmente o filho dele, né? O texto diz que, no final aqui, que tudo que Davi fez desagradou o Senhor. Por mais que tudo que Deus havia feito para Davi, Davi não estava contente. Davi teve que fazer coisas por conta dele, aquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes, Deus tem feito algo muito maravilhoso na minha vida e na sua vida também. Mas às vezes nós não estamos contentes com isso, ou nem estamos tão pouco satisfeitos. Queremos algo a mais. Queremos algo que desagrada a Deus, mesmo nós sabemos, mas nós queremos fazer por conta própria. Muitas vezes, se nós puder ou ter a oportunidade de tirar alguma coisa de uma pessoa sem que ela perceba para acrescentar para nós, querendo com isso ser grande em algum aspecto ou alguma coisa, com certeza, né? Mas muitas vezes temos que pensar antes de agir. Temos que pedir a orientação divina para que Deus possa nos mostrar que realmente é bom para nós. Nem tudo que nós pensamos que é bom para nós realmente de fato é. E nem tudo que pedimos realmente precisamos. Não é assim? Às vezes você pede uma coisa que você nem precisa daquilo, mas você quer. Então, Deus dá para nós a medida em que Ele quer. Certa vez, Jesus estava orando. Está registrado lá em Mateus capítulo 27. Né? Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça segundo a sua vontade. Olha, Jesus orando ao Pai, ele diz: não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. É assim que devemos fazer. Aqui Davi não estava fazendo a vontade de Deus, Davi estava fazendo a vontade dele. Ele cobiçou, ele adulterou, ele enganou, ele fez tudo. Ainda ele participou de um homicídio. Agora vamos ver aqui o capítulo 12. O capítulo 12 conta uma história que Deus enviou agora um profeta chamado Natã. Ele vai repreender Davi, vai contar uma história para Davi. E olha só aqui nessa história a hipocrisia de Davi. Davi acho que esqueceu de todos os atos que ele cometeu e quis se achar que ele estava no auge da autoridade dele, embora ele fosse rei. Mas ele queria ter moral. Um homem que a gente viu aqui nos capítulos 11, um homem sem escrúpulos, sem moral alguma. E ele queria ter moral quando o profeta vai falar com ele. Eu vou ler alguns versos aqui e depois farei a resumição desses versos. O Senhor enviou Natã, segundo Samuel mesmo, agora aqui o capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Entretanto, entrando ele na presença de Davi, disse-lhe. Aqui Natã vai contar uma história agora para Davi.
Presta atenção nessa história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Bom, aqui nós já vemos que Natan já vai começar aqui a apontar os erros de Davi. Mas Davi não vai perceber. Ele vai dar uma de durão, até uma hipocrisia, né, sem tamanho. Havia um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico, você já sabe pela leitura que eu fiz aqui, vai representar simplesmente Davi. E o homem pobre, Urias, o Heteu. E diz assim no versículo 2: o rico tinha ovelha e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que é comparada a uma criança, a quem a sua casa crescera com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia nos seus braços. Ele tinha como filha. Olha, aqui diz que o rico tinha ovelha, gado, tinha tudo, mas esse pobre tinha apenas uma cordeirinha. Aquele que comia e bebia na sua casa e dormia nos seus braços. Ele tinha ela como uma filha, né? E o versículo 4 diz assim: chegando um viajante ao homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeirinha do pobre e o preparou para o homem que havia lhe chegado. Agora, olha aqui a hipocrisia de Davi. Então, o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e dissera: Natan, tão certo como vive o Senhor, digno de morte é esse homem que fez isso. Disse: Natan, tão certo como vive o Senhor, esse homem é digno de morte. Se dente tanto gados e ovelha que ele poderia oferecer para esse viajante, ele tomou justamente aquela cordeirinha que aquele homem pobre tinha. Esse homem é digno de morte. E diz aqui no versículo 6, pela cordeira restituirá o quadruplo, ou seja, 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Davi se indignou e disse assim: esse homem tem que reconstituir aquele outro homem 4 vezes mais do que ele fez. Porque isso não é certo dele fazer. Ele não teve compaixão. Veja, Davi estava dando um tiro no seu próprio pé, né? Pois ele não teve compaixão de Urias. Pois o texto está falando justamente dele. E no versículo 8 vai dar razão aqui. No versículo 7 vai dar razão. Então disse Natan a Davi: tu é este homem? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. 8. Deite a casa do teu senhor e as mulheres de seu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Veja as palavras fortes aqui de Natan dizendo assim, que Deus mandou dizer a ele. Deus disse: eu te dei tudo, a nação de Israel e de Judá. Dei todas as mulheres para você. E se você achasse isso pouco, eu tinha te dado ainda muito mais. Mas por que você foi fazer tudo isso? Matar uma pessoa para tomar a mulher dele? E no versículo 9 diz assim: por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, mandaste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Davi entendeu aqui o que ele tinha realmente feito, né? Depois de tudo isso que Davi fez, foi repreendido por Natan, o profeta, que tudo isso que ele fez era abominável aos olhos do Senhor. E Davi aqui vai dizer assim, no versículo 12: tu o fizeste
em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e plena luz do dia. Mas eu vou ler aqui o versículo 11 para você ficar didático, o que Deus prometeu fazer a Davi agora. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e na plena luz do dia. Então disse Davi ao Senhor. Respondeu Natã ao Senhor. Respondeu a Natã, o Senhor perdoou os teus pecados, não morrerá. Mas então, Davi diz aqui no versículo 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Respondeu Natã, o Senhor perdoou teus pecados e não morrerá. Olha, vou resumir esses versos que eu li aqui. No versículo 11, vai dizer assim, que o Senhor disse que suscitará da casa de Davi um homem que deitará com todas as mulheres de Davi, plena luz do dia. Davi fez isso em oculto ou escondido. Mas Deus fará aos olhos de Israel. Né? A humilhação de Davi aqui vai ser grande. E eu não vou abordar todos esses assuntos agora, porque esse vídeo senão vai ficar muito grande. Mas quando começamos a ler aqui, se avançarmos a leitura, isso aconteceu com o filho de Davi, chamado Absalão. Ele deitou com todas as concubinas de Davi, de seu pai. E isso se cumpriu. Né? Isso está registrado aqui nos livros de 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 20 e 21. Né? Quando nós vamos lá e lemos, isso vai acontecer. Absalão deitou com todas as concubinas de seu pai. Né? E isso foi em plena luz do dia, como Deus havia dito que faria. Né? Essa humilhação a Davi. Então aqui no versículo 13, Davi disse, pequei contra o Senhor. A primeira instância aqui é o arrependimento. Davi diz, pequei contra o Senhor. Né? E Natã respondeu, o Senhor perdoou teus pecados, não morrerá. Pois este pecado de Davi era digno de morte. E o Senhor perdoou Davi. Olha, de tudo isso que Davi fez, o Senhor perdoou Davi. Mesmo Davi sendo digno de morte, por todas as atrocidades que ele fez, o Senhor teve compaixão dele, porque ele se arrependeu amargamente. E agora eu quero compartilhar com você, para você entender mais sobre esse assunto, o salmo que Davi escreveu. Escreveu 2 salmos sobre esse mesmo assunto. Ele escreveu um salmo, o Salmo 32, falando desse mesmo assunto, e também escreveu o Salmo 51. Né? Eu vou ler aqui alguns versos aqui do Salmo 32. Diz assim o Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecados e a quem não há engano. Então, Davi aqui está dizendo assim, feliz é aquele homem cujo os pecados é perdoado, né? E bem-aventurado também a quem o Senhor não atribui pecado e quem não há engano. Deus, na sua soberania, né, perdoou os pecados de Davi. Assim Deus faz comigo e com você. Quando erramos, não importa o quanto erramos. O que importa aqui é o arrependimento de coração, o arrependimento sincero. Davi se arrependeu de tudo que ele havia feito. E arrependeu sinceramente. E ele, se lermos aqui o verso inteiro, é um salmo muito bonito, se tratando do arrependimento de Davi. E aqui no 51, é a mesma coisa. É o salmo
também que ele escreve depois de fazer tantas atrocidades como ele fez ali com Betseba, né? Com Urias, na verdade, foi com Urias, né? No primeiro versículo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande paixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados, pois eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados. Está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és tu justo quando falas, é puro quando julga. Certamente a minha iniquidade foi formada, e em pecado me concebeu a minha mãe. Depois você pode terminar de ler esse salmo, é muito bonito. Davi aqui reconhece que a justiça de Deus é pura. Ele diz, em pecado gerou a minha mãe. Então essa natureza pecaminosa que nós temos, isso só vai terminar quando Cristo voltar. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Quando Jesus voltar, nós seremos transformados. Enquanto isso não acontecer, nós sempre vai ser pecador. Por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. Como diz Davi, que em pecado gerou a minha mãe. Né? Então, em pecado, né, me gerasse. Então, veja bem. Se Deus colocasse num telão todos os meus pensamentos diante de um povo, eu seria o mais envergonhado, o mais miserável do fato dessa terra. Que às vezes a gente tem pensamento muito mal sobre uma pessoa, sobre a outra, sobre aquilo, sobre outras coisas. Nós seríamos envergonhados. Quando Deus diz assim que nós sentiremos vergonha de nós mesmos, está se tratando simplesmente das coisas que pensamos. Por que Deus diz isso? Porque Deus conhece muito bem os nossos pensamentos. Nós somos pecadores. Quando nós convertemos ao Senhor, nós não se tornamos melhores do que ninguém. Nós se tornamos umas pessoas, em vez de ser pecadores, nós vamos ser menos pecadeiros. Né? Então, quando tememos a Deus, nós não devemos dizer que somos melhores, que não pecamos, pois é certo que essa natureza pecaminosa que nós temos, isso só vai ser transformada na volta de Cristo. Então, jamais, né, nós podemos dizer que depois que nós passamos aí a ser evangélico, nós somos melhores que os outros. Né? Então, mesmo depois que Davi fez tudo isso, Deus perdoou os pecados dele, porque Davi reconheceu que foi um grande pecador, que errou. Deus também está disposto a perdoar os meus pecados e os seus pecados, mas se fizermos com sinceridade, se chegarmos até Cristo, até Deus, e ajoelharmos diante dele e humilharmos, nós devemos humilhar a Deus pedindo o perdão dele, para que possamos seguir em frente, né? E é por isso que Davi foi perdoado, porque ele arrependeu profundamente de tudo aquilo que ele tinha feito. E quando nós vamos para Atos, capítulo 13, no versículo 22, Paulo vai dizer, num discurso dele, vai dizer assim: quando esse foi rejeitado, levantou-lhe como rei Davi, do qual deu testemunho, dizendo, aqui, Paulo está fazendo um discurso em Antioquia, né? E ele está dizendo aqui, quando o profeta Samuel ungiu Davi a ser rei, segundo como Deus tinha havido falado a Samuel, lá em 1 Samuel,
16, 7, não é? 6 e 7. E aqui no versículo 22, Paulo está fazendo um resumo aqui, e Paulo diz assim: quando este foi rejeitado, ou seja, quando Saul foi rejeitado, levantou-lhe como rei Davi, o qual deu testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Né? Ao olhar para esse texto, parece que não foi isso que aconteceu quando nós lemos ali o que eu acabei de ler. Mas depois que Davi, de tudo, tem arrependido, e Deus, na sua soberania, perdoou todos os pecados de Davi. E assim é como Deus deseja fazer para cada um de nós. Aquele que chega aos pés do Senhor e se humilha ali diante de Deus, pedindo a misericórdia e o perdão dos seus pecados. Por quê? Por que devemos ajoelhar e humilhar diante de Deus para confessar da nossa boca para Deus, sendo que Deus sabe de tudo? É isso que acontece. É por isso. Deus quer que nós mesmos, às vezes quando nós declaramos nosso pecado a Deus, só entre eu e Deus, eu sinto vergonha dos meus pecados. Eu sinto vergonha de pronunciar os meus pecados a Deus. Mas é isso que Deus deseja, que você pronuncie os seus pecados para que Deus possa nos perdoar. Deus sabe de tudo que passa na sua mente. Deus diz que antes de você, lá no Salmo 139, Deus diz assim que antes que nós abrimos a boca para dizer alguma coisa, antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe o que vamos dizer. Né? Então Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Então Deus sabe de tudo, mas Ele deseja que nós, com a nossa boca, confessamos o nosso pecado. Tá? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus e saber que todos os pecados que cometemos, exceto blasfemar contra o Espírito Santo, esse não haverá perdão algum. Está registrado lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, 31 e 32. Depois você pode conferir lá na sua Bíblia. Tá ok? Então, que Deus te abençoe, que você continue sempre chegando mais perto do nosso Senhor Salvador e confessando todos os dias o nosso pecado. Que Deus te abençoe. Antes de terminar, gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua fronte. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, entendemos quanto é necessário nós chegarmos à sua presença para que o Senhor possa perdoar cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, aqueles pecados cometidos que só o Senhor conhece e que nós confessamos ao Senhor. Só o Senhor tem o poder de perdoar os pecados, meu Pai. E nos ensinar a viver uma vida mais digna, meu Pai. Não que nós sejamos uma pessoa sem pecado, mas menos pecadeiro. E que o Senhor hoje nos abençoe e nos guarde, meu Pai. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ficar firme aí na sua fé e pedindo direção de nosso Deus vivo. Eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.